E aí, pessoal, para não perder muito tempo, já vou entrar logo em seguida já para poder falar um pouco mais aí sobre, até para gente marcar aí também o nosso, para continuar esse assunto que a gente estava falando, né, que era sobre a galera confundir um pouco o que são os containers, o que são os runtimes, o que são as coisas. Eu vou trocar uma ideia agora com vocês sobre entender esse ecossistema de containers aqui, né? Então deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Assim que eu achar um botão, achei aqui, de compartilhamento de tela. Então, olha aqui, tá bonitinho. E bom, para a gente não perder muito tempo, vou já começar logo de cara. Eu sou o Lucas, não deu tempo para a gente se apresentar ali no painel, mas eu trabalho na Microsoft, sou Cloud Advocate, e trabalho principalmente com a parte de containers, né? Trabalho com Kubernetes, com Docker, com ACI, tudo que é relativo aí a containers que está dentro da Microsoft, legal? E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre como que a gente consegue entender essa sopa de letrinhas aí, que é a quantidade de ecossistemas que existem aí, né, com containers. Bom, a principal razão pela eu estar fazendo essa talk é porque a galera ficou muito confusa com esse post aqui, né? Que foi quando o Kubernetes anunciou, né, que eles não estariam mais utilizando o Docker, eles estariam depreciando o Docker dentro do Kubernetes, né? Mas isso não significava, assim, muita gente chegou e falou, nossa, eu vou precisar parar de usar container, precisar falar um monte de coisa e tal. Na verdade, isso não significa que você vai ter que parar de usar containers, né? Significa que você não vai mais usar o runtime do Docker dentro do Kubernetes, né? Mas isso não significa que você não vai poder mais utilizar uma imagem Docker, etc, etc. E aí tem duas palavrinhas bastante importantes que a gente teve aí, né? Que é o Docker Shim, né? Que está ali escrito, inclusive, e o CRI, né? O CRI é o Container Runtime Interface, que a gente já vai falar um pouquinho mais aí lá no futuro, né? E aí, foi aí que eu percebi que a maioria das pessoas, né, eu incluso, depois que eu até cheguei a pesquisar, não sabe exatamente o que é a extensão desse ecossistema de containers, né, não sabe até onde isso vai, entendeu? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês aí o que a gente tem hoje, como é que tá esse ecossistema de containers. Infelizmente, eu tive que trocar de máquina, então a demo vai ficar para um outro momento, mas vocês podem rodar essa demo numa máquina de vocês. Eu tenho aqui um artigo no meu blog que explica ela como é que vai rodar, e a gente vai falar um pouco mais sobre no final, tá? Bom, como é que é o ecossistema de containers? Ele é bem mais vasto do que a gente imagina, não é só o Docker, tá? Não é só o Kubernetes, então tem muito mais coisa. O Docker, quando ele foi criado, ele começou como um monolito, né? Ele começou a democratizar aí o uso dos containers pelo mundo, né? Então, basicamente, o Docker era um executável que ele fazia qualquer coisa. Ele baixava a imagem, ele executava a imagem, ele subia um container, ele buildava a imagem, ele fazia toda a gerência e tal, essas coisas, né? E depois ele começou a sendo quebrado, né? Em pequenos microserviços, né? A gente diz, mas não é bem microserviços, pequenas partes, cada um fazia uma coisa específica. Então agora a gente tinha uma parte que fazia o runtime, uma parte que fazia o build, uma parte que fazia a interface com o usuário, etc, etc, etc. E isso começou a criar o ecossistema que a gente conhece hoje de containers. Então, qual que é o runtime? O que é o runtime de containers hoje, tá? O Docker, ele é um runtime, a gente chama ele de container runtime, tá? Basicamente, um runtime, ele é um engine, que é o que faz executar os containers dentro da sua máquina. Ele que vai gerenciar toda a parte de subis e groups, processos, etc, etc. Né? Para você não ter que gerenciar isso tudo na mão. Você pode usar containers no Linux, né? Sem o Docker, mas ele é muito mais difícil e não é tão intuitivo assim para a galera poder utilizar. Você tem que saber muita coisa sobre processo, etc, etc. chroot, etc, etc. E o Docker, ele começou com um runtime completo, então ele começou fazendo tudo, ele criou a definição da imagem, ele buildava as imagens, etc, etc. Depois ele começou a ser quebrado, e hoje o Docker implementa o que a gente conhece como Containerd, né? O Containerd, ele é um dos runtimes, então essa aqui é uma lista, se vocês entrarem lá no landscape.cncf.io, você vai ver que existe uma série de container runtimes. Um deles é o Containerd, que é o mais famoso de todos, né? Que ele é da CNCF, ele foi proposto e criado pela OCI, que a gente vai falar mais para frente, que é o Open Container Initiative, e ele roda, na verdade, em cima de um outro runtime, que é o RunC, tá? Ele é geralmente falam que ele é o gerenciador de RunCs, né? E aí tinha muitos containers, né, quando isso surgiu, tinham muitos containers, muitos runtimes para poucos padrões, né? Então, tinha várias opiniões divergentes, né? No caso, por exemplo, a CoreOS, que é a que criou o Rocket, ele era uma variação do Docker. Então, viu-se a necessidade de ter uma padronização maior dos runtimes e dos containers em si, para que eles pudessem ser interoperáveis, né? E aí surgiu a OCI,
que é a Open Container Initiative, tá? A Open Container Initiative, ela foi fundada originalmente pela Docker e mais um monte de empresas que eram líderes no mercado, Google, Microsoft, IBM e tal. Na verdade, essas empresas entraram depois, né? Hoje ela funciona, em 2015 isso, hoje ela funciona como se fosse um molde da Linux Foundation. Ela é basicamente um spin-off da Linux Foundation, ela é controlada pela Linux Foundation hoje, que é a CNCF, né? Então ela é controlada por essa organização. E a OCI, ela tem basicamente o objetivo de criar um padrão. Ela é como se fossem os standards que a gente fala de containers, né? Assim como a gente tem no JavaScript o T79, o ECMA 262, a gente tem a OCI que define os padrões de containers que são seguidos por todas as empresas que trabalham com essa tecnologia, né? E a OCI tem duas especificações hoje. Ela tem as principais, né? Não é só essa. A gente tem a Runtime Spec, que é a especificação que define quais são as principais... como é que você cria um container runtime, e a gente tem a especificação que é da Image Spec. A Image Spec, como vocês podem imaginar, é a especificação que define como que uma imagem, né, OCI compliant, uma imagem que seja compatível com a OCI. E aí agora a gente tem outros também, a gente tem a Distribution Spec, Artifact Spec, tal, que são várias outras formas de você distribuir aplicações, de você criar artefatos que não sejam imagens, etc, etc, etc. Tá? E o RunC é uma implementação, um exemplo de implementação, é a referência de implementação para o Runtime Spec. Tá? Hoje, poucas pessoas usam alguma coisa diferente do RunC. Tá? E depois da OCI, o que rolou? Né? Tudo que é agora OCI compliant, ou seja, tudo que segue essas especificações, elas podem ser rodadas em um runtime que seja OCI compliant também. Então, se você tiver uma imagem que segue uma imagem OCI, e você precisa rodar ela num runtime que seja diferente do Docker, você pode, desde que ele seja OCI compliant. Ou seja, quando a gente viu lá atrás que a gente tinha esse monte de runtime de containers aqui, basicamente, você vai conseguir rodar a mesma imagem Docker em qualquer um que seja OCI compliant ali, tá? Que a maioria deles inclusive. Além disso, todas as outras empresas agora vão ter um norte para você poder fazer o seu próprio runtime. Então, quero um runtime mais focado em performance, um runtime mais focado em alguma coisa e tal. Você pode fazer desde que você siga os mesmos padrões da OCI. Então, todo mundo pode fazer o seu, mas vai funcionar de acordo com todos, tá? E o ecossistema ficou muito mais variado, mas ao mesmo tempo ficou muito mais coeso, né? Então, a gente viu esse monte de letra, a gente viu um monte de coisas, CRI, Shin, Containerd, RunC e tal. O que é essas paradas? Vamos falar um pouco sobre o que é o ecossistema de containers dentro do Kubernetes, por exemplo, como um modelo, tá? Pode ser em qualquer outro lugar, tá? Dentro do Kubernetes, ele lida com uma abstração, tá? Então, basicamente, o Kubernetes ele suporta vários runtimes, tá? Por padrão. Hoje ele roda o Docker e o Rocket, se eu não me engano. Hoje, na verdade, você pode rodar vários de acordo com o CRI, mas antigamente era Docker e Rocket. E aí, para você buildar e trocar de runtime, você tinha que recompilar todo o kubelet, né, com uma nova flag para trocar de runtime. E aí, isso era meio zoado, né? Então, qual que foi a ideia? A solução foi você separar o runtime da implementação desse runtime. Então, você quebrou a interface da função, da ação dela mesmo, né? Isso a gente chamou de CRI, né? São os Container Runtime Interfaces. Então hoje, né? Antigamente, como é que funcionava? Você tinha o kubelet, que ele tinha basicamente as duas implementações. Deixa eu ver se eu tenho aqui um... Você tinha as duas implementações dentro do kubelet, tá? Então aqui nesse lado, e eles rodavam os containers. E aí depois da separação, a gente tem agora o kubelet rodando aqui à parte, a gente tem uma Container Runtime Interface, que é o OCI compliant, e a gente tem o seu runtime OCI aqui que roda aqui dentro. Então pode ter vários dentro do mesmo Kubernetes, pode rodar um só, pode rodar um monte, faz o que você quiser, tá? Então, basicamente, você separou a implementação, a interface da execução, né? A interface da implementação. Isso foi muito bom, porque você conseguia passar para os desenvolvedores, para a galera que desenvolvia, para o time que desenvolvia o runtime, desenvolver isso que eles chamavam de CRIs, né? Então, a pessoa desenvolvia aqui, né? O time desenvolvia o runtime de containers, e eles também desenvolviam o CRI que rodava, que era compatível com o Kubernetes através de uma interface gRPC, tá? Só que teve o problema do Docker Shin, tá? Qual que é o grande problema? Os Shims, eles são modificadores de chamadas, né? Que eles atuam como se fossem proxies dentro de uma chamada, de uma requisição. Então, para você fazer uma requisição, por exemplo, para Docker, você tinha que usar a API que o Docker tem. Como o Docker ele não foi feito
para usar um CRI, porque ele foi feito para ser usado por humanos, né, por pessoas e não por máquinas, e a gente está falando do Kubernetes, que é um operador, né, que é basicamente uma máquina, né, eles precisavam, o time do Kubernetes, como já existia o Docker dentro, ele precisou criar o Docker Shim. O Docker Shim era uma implementação que era um próprio CRI, né, para poder fazer essa interface com o Docker e usar só a programação, né, só o container runtime do Docker, sem toda a parte de interface do usuário. E manter o Shim era um trabalho bastante complicado, porque se o Docker mudava de versão, o container runtime, né, tinha que mudar de versão também, e acabava que isso não era viável para toda hora ficar tocando para o time do Kubernetes, tá, manter dois times separados, né. Então, basicamente, depois que foi separado, né, aqui a gente tem uma outra imagem, né? Então você tinha o kubelet, você tinha aqui o CRI do containerd, que era implementado aqui, né, dentro do kubelet, e aí você tinha o runtime e os containers. Hoje, os CRIs são implementados dentro da própria aplicação. Então você consegue jogar aqui a implementação aqui dentro e não é mais desenvolvido pelo time do Docker ou pelo time do Kubernetes, tá? E aí ficou muito mais fácil, né? Porque aí agora você tem uma conexão gRPC entre eles. Então, essa conexão aqui, ó, gRPC, é a que fazia a interface ser tão simples, né? O Kubelet, ele provinha... Oh, meu Deus. Ele provia essa configuração, essa interface, e essa interface ela podia ser usada por qualquer um dos runtimes para poder se comunicar. Eles sabiam que isso ia acontecer, e aí basicamente era só implementar as funções que eram ser chamadas aqui dentro do seu runtime. Tá? Então você tinha API, você tinha os plugins, tal, os clients e tal, e aí você tinha toda a parte de rede também, que foi abstraída, né? Com o CNI, por exemplo, foi abstraída de dentro do containerd, né? De dentro do próprio cluster do Kubernetes. E aí, como conhecer um pouco as nossas ferramentas, né? O Containerd, ele foi uma das primeiras implementações open source que teve, criada pela própria OCI, para poder padronizar esse uso de runtimes. Então, ele é um runtime de alto nível, que ele pode ser manipulado através de uma interface gRPC, e ele também possui um client para ser manipulado via aplicações. Isso no Go, né, no caso. Ele tem alguns clients SDKs. E ele também tem uma linha de comando que é o CTR, que lembra bastante a linha de comando do Docker. Tá? Então, ele é um runtime de alto nível, e ele também falam que ele é um gerenciador do RunC, né? Porque o RunC é quem de fato cria os containers, sobe os containers e gerencia esses containers. Então, a ideia era justamente você gerenciar essa coisa toda. E aí a gente gerencia as imagens, né? Ele faz o pull das imagens, faz o build, etc. Inicia para os containers através do RunC, faz parte do Docker hoje, né? Ele roda dentro da Docker hoje, dentro do pipeline do Docker, existe o containerd ali. E ele também foi criado para ser manipulado pela APIs e por código, não por humanos. Por isso que existe uma linha de comando, CTR, à parte disso, né? Ele é completamente à parte. E aí você tem o RunC, que é de fato um wrapper em volta da libcontainer do Linux, que é quem faz aí a interface a nível do sistema operacional para criar os containers mesmo, né? E aí tem a especificação de referência, é um modelo da referência para o runtime da OCI, né? Então, basicamente, o RunC é a especificação do runtime spec diretas ali, né? Então, ele é bem legal, e ele é utilizado em basicamente todos os runtimes que são baseados em Linux, né? Porque senão você tem que reconstruir todo o seu runtime para poder fazer um wrapper do SO e tudo mais, né? Então, basicamente, ele que controla todos os namespaces, grupos, informações a nível de sistema operacional e tal, e o containerd controla a grande parte dos comandos que o RunC faz, né? Embora ele também possa ser controlado através de uma interface de RPC, tá? E hoje, como é que funciona o Docker, tá? Quando você roda aí um comando do Docker, a gente tem um diagrama geral de como o Docker ele é implementado em camadas, né? Então você tem aqui o hardware, né, que roda por baixo, você tem a cloud, ou o seu bare metal, você tem aqui o sistema operacional, Linux, né, Windows, e aí você tem as interfaces de alto nível. Então aqui é o Docker CLI, onde você está dando os comandos, a API do Docker, né, que você consegue também dar os comandos, o comando build, né, a parte de build do Docker é a parte completamente fora do containerd. A gente usa o build kit, né, em algumas implementações do Docker, outras implementações usam o próprio build dentro do Docker. Tem o Docker Compose, que é outra coisa. A gente tem a verificação, né, de imagens, etc. Autenticação, Docker Login, autenticação com registros, tal. Isso é completamente aquém do que está rodando dentro dos containers, dentro do runtime dos containers. Isso não tem nada a ver com containerd, com RunC, com containers em si. Isso é só da Docker, tá? Só da implementação
da interface que você está executando, tá? E aí dentro aqui no Engine é onde a gente tem aqui a parte de segurança, a parte de rede, volumes, tá? Da parte de estado distribuído, os secrets do Docker, orquestração de containers com Swarm, etc. E aí você tem o Containerd que spawna ali instâncias do runC, né? Que é o Container Runtime. Então, basicamente, por baixo dos panos, quando você roda um comando Docker Run, por exemplo, você está chamando aqui o binário do Docker, que por sua vez chama ali o daemon do Docker, né? Ele executa o daemon, né? Faz um comando para o daemon do Docker que executa um containerd, e aí ele passa aqui, né, o shins para o runC, e cada um dos runCs, né, executa um novo container. Tá? Então o ecossistema de containers ele não é pequeno, ele é grande pra caramba, tá? Tem coisa pra cacete aqui que você pode colocar, tem um monte de containers, você tem aqui a parte de sistema, você tem a parte do back-end mesmo do container, então aqui ó, é onde a gente está no front-end da coisa, tá? Então a gente tem os clients para essa galera, você tem o build kit, você tem o CTR, né? Aqui é onde a gente interage, aqui a gente interage aqui, né? E aqui para baixo é tudo aplicações, e muitas vezes a gente nem vê o que está acontecendo. Como eu falei para vocês, eu tenho uma demo, né, de eu subindo alguns containers, usando o Containerd, integrando o Containerd com as suas aplicações. Você pode fazer isso. Hoje está em Go, basicamente. Estou trabalhando numa interface do Containerd para JavaScript, mas como eu troquei de máquina, eu não vou conseguir rodar ela na VM principal. Eu vou mostrar para vocês direto aqui num videozinho que eu gravei, tá? Para você conseguir rodar essa demo na sua casa, aí no seu computador, você precisa de uma máquina que seja Linux, qualquer Linux, Golang instalado, o Containerd e o runC instalado também, tá? Então, isso aí você consegue instalar pelo apt se estiver usando Ubuntu e tal, e cada um tem o seu lugar para instalar ali, legal? Basicamente, se você tá vendo aqui que o runC, ele só gerencia containers e você pode usar os comandos que você está usando, né? Você pode rodar o runC lá e ver os comandos que ele pode executar. Então você pode criar um container, deletar um container, ver os eventos, você pode rodar isso na mão, tá? E aí você tem o Containerd, que é a mesma coisa aqui do que a gente já viu, é quase meio que a mesma ideia do Docker. Então você tem o images, você tem C de containers, tem um monte de coisa. E você tem uma série de comandos que você pode utilizar. Ele que vai gerenciar aqui o runC, né? E aí você tem, quando você roda, por exemplo, um containerd, né, o CTR image pool, e passa o nome da imagem, né? Tem seu nome completo. Ele é meio que um Docker menos bonitinho. Você roda ele, basicamente da mesma forma que você rodaria, só que ele é menos... não é tão amigável para o usuário. Você pode ver que para rodar um container, aqui o que eu estou fazendo? Como se estivesse dando um Docker Run, passando aqui um nethost, significa que eu estou colocando as portas desse container para rodar, né? A interface de rede dele vai ser a mesma da minha máquina, então eu estou rodando na mesma rede. Eu estou falando para ele ser removido depois que ele deletar, estou passando as envs para ele, a imagem e o nome do container, né? Então ele vai fazer o pull, vai fazer tudo isso, e aí vai rodar o container para mim. Então, esse é um exemplo que eu fiz na web mesmo. Eu rodei um back-end que é em Node, né, um back-end em JavaScript. Então, o que eu fiz? Eu criei uma API. E essa API eu integrei com o Go, né? Então, basicamente, você pode fazer no Go também. Se eu não me engano, essa API aqui, inclusive, ela foi feita com Go. Tem duas formas de fazer. Vou passar aqui rapidinho pelas duas. A primeira forma é você executar um back-end, por exemplo, em Node hoje, usando o spawn process, né, o os.child process, que ele vai spawnar os processos do Containerd, spawnar os processos do runC dentro da sua máquina, e você vai poder executar ele através do próprio sistema, como shell exec, etc. Só que não é tão legal, não é tão seguro, é bem mais difícil. E aí você pode fazer, que nem eu fiz aqui, que é usando o Go, né? O Go, o que eu vou mostrar para vocês é só a interface mesmo programática, mas você pode criar um servidorzinho de API, um servidor HTTP, e aí integrar com ele e fazer ele rodar os comandos por baixo dos panos, tá? E aí basicamente você consegue, sei lá, integrar com o Containerd diretamente, tá? Você também pode integrar com o Containerd diretamente usando o gRPC Web, tá? Então você basicamente integra com o servidor gRPC do Containerd, por mais que seja completamente sem segurança, mas você consegue integrar com o servidor do Containerd também. Você pode ver que eu tenho aqui um namespace, não tenho nada rodando aqui, né? Mas eu posso, por exemplo, deletar um container, criar um container, você vê que eu deleto o container, ele para de funcionar, tá? Então eu estou rodando uma imagem, né? Eu estou fazendo um pull de uma imagem aqui, ó. Tá carregando, vou deletar uma imagem, vou criar um container a partir dessa imagem. Quando o container é criado, eu posso rodar esse container, porque ele só cria a spec do container, roda a task do container, e aí você vai ver que agora eu tenho uma API funcional, e ela está rodando mesmo. Isso tudo na interface do browser, tá? Se você quiser entrar aqui no passo a passo, eu vou mostrar agora aqui um pouco do código que eu usei, tá?
Deixa eu fazer aqui o compartilhamento da outra tela para mostrar para vocês direitinho. Aqui. Então, esse código tá no meu blog, tá? Eu vou mandar aqui o link no final do texto, né? No final da apresentação. Eu vou dar um zoom aqui. Isso aqui vocês podem ver que ele está dentro do meu GitHub, eu estou rodando ele do GitHub aqui. Então, basicamente, o que eu estou fazendo eu estou importando o pacote do Containerd, tá? Então, esse é o pacote, só tem um arquivo em Go, tá? Não tem muita coisa aqui para ver. E eu estou importando alguns pacotes de contexto, né? Pacotes para gerar o nome e tal. Tem uma função main, que é onde ele vai chamar aqui a minha função de criação da API, né? Quando ele vai executar tudo. Então, basicamente, eu estou instanciando aqui um novo client do Containerd, passando o caminho do meu socket do Containerd, que é o que vai integrar com o daemon que está rodando, tá? O Containerd ele tem uma configuração que ele também sobe um servidor, tá? Você pode subir um servidor TLS ali para poder integrar com ele. Eu estou também criando um novo namespace, tá? Eu estou criando um namespace à parte no Containerd para poder colocar aqui as minhas aplicações. O namespace chama L Santos, por exemplo. Dou um client pool no nome da imagem, então eu basicamente estou falando para ele dar um pull na minha imagem e também fazer o unpack dela, tá? E também quero criar um container. Esse create container aqui é uma outra API, tá? Então, create container, eu tô falando que eu vou dar um SHA-256 aqui no nome do container, tá? O nome no caso aqui é o time.now, né? É o timestamp de agora, só para dar um nome único pro container aqui. Tô pegando o nome do container, tô colocando como simple API e o salt desse container. Então, ele vai criar um novo container com uma nova especificação. E aí, é aqui que eu vou passar todos aqueles comandos que eu falo lá dentro da linha de comando, né? Então, eu vou começar com uma especificação default, tá? Do runC, da OCI, e aí eu vou adicionando configurações. Então, eu vou modificar a image config, vou modificar a env, né? Vou passar que aqui a imagem que eu quero é essa, vou passar minhas envs que eu quero, vou falar que eu quero que ele rode dentro do meu namespace do host, com o meu host file e com o meu resolve.conf. Então ele está rodando dentro da minha configuração mesmo, tá? Dentro do meu ambiente de rede. E aí eu vou lá, dou um new container, passo aqui o contexto, o nome do container, o snapshot desse container e a especificação dessa imagem, que é o que eu acabei de criar aqui para ele. Então ele vai gerar um catado, né, que é basicamente uma spec do OCI. Isso daqui é um JSONzão. Tá? É um super JSON com um monte de blobs, um monte de coisas que ele vai incluindo ali no meio, tá? Então não é nada de outro mundo, é um JSON. Se você printasse isso daqui, você ia ver um JSON grande. E aí que ele define também quais são os caminhos de entrada, onde é que vai ser montado os volumes, etc, etc. Tá? E aí eu crio esse container aqui dentro, tá? Dou um defer pro delete dele, né? Para quando eu terminar eu executo depois isso. E eu crio uma IO task. Diferente do Docker, quando a gente está acostumado a rodar um container e já iniciar rodando, o Containerd ele é muito mais baixo nível, então ele trabalha com tasks. Eu posso iniciar uma task dentro de um container, que é basicamente iniciar um processo dentro do container, iniciar o processo que o container está fazendo, e eu posso ouvir esse processo, né? Eu posso ouvir um evento, eu posso ouvir o standard I/O dele, tá? No caso, eu crio uma nova task, passo o contexto e falo que eu quero ouvir o standard I/O dessa task, tá? E retorno a task para minha galerinha aqui de cima. Deixa eu fechar esse carinha aqui, para a gente não se confundir. Tá? Então, create IO task e create container. Então, crio a task, tá? E aí eu falo, ó, eu vou pegar aqui o exit status, eu quero que ela execute, né? Mas antes eu quero pegar o channel que me dá, se você manja um pouco de Go, eu quero pegar o channel que me devolve aí a saída, né, dessa task. E aí eu vou pegar o exit status e vou iniciar a tarefa. E aí eu vou dar um time sleep, vou esperar 10 segundos, então o container vai rodar por 10 segundos, e aí eu vou dar um task kill aqui dentro. Então eu vou mandar um sigterm, tá? Não vou mandar um sigkill para ela, vou mandar um sigterm e vou esperar ele terminar. E como é que eu sei que ele terminou? Quando eu recebi o status de volta aqui nesse channel do Go, aí sim eu posso pegar o resultado dele e printar na tela, ó, o container foi finalizado e tal. Porque até lá eu posso, a aplicação pode ficar aqui esperando, né, terminar e tal. Então ele vai te retornar aqui o status. E aí o container vai ser finalizado e eu posso, quando ele retornar, ele vai rodar o defer, assim, de baixo para cima, né? Então, ele vai rodar primeiro o task delete, então ele vai deletar a task, depois vai rodar o container delete, que vai deletar o container, e aí no final de tudo ele vai deletar, ele vai fechar a conexão com o cliente do Containerd,
tá? Isso tudo é nativo, tá? Porque o Containerd ele é escrito em Go, então você consegue implementar ele muito mais fácil quando você está usando o Go, tá? Mas existem outras implementações do Containerd para outras linguagens, tipo Java, se eu não me engano, mas a gente está trabalhando em outras implementações também. No momento o tempo está um pouco mais curto, mas a gente está trabalhando numa implementação aí, eu estou trabalhando numa implementação do Containerd para JavaScript também, tá? Voltando aqui na palestra, o último slide da palestra, que eu vou deixar para vocês aqui as referências, né? Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo, primeiramente, obrigado por todo mundo que apareceu aqui nesse evento e tal. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, todos os meus links estão em lsantos.dev. Então, se você colocar qualquer rede social na frente, twitter.lsantos.dev, github.lsantos.dev, facebook.lsantos.dev, você vai achar as minhas redes sociais. E aí você também pode entrar nelas individualmente. Se você tiver interesse, todos esses links aqui são os links que eu falei, onde estão os blogs aí. Meu blog tem o link de todo esse passo a passo, como você define, como você cria a sua aplicação e como você integra ela com o Containerd, tá? Então aí você tem o meu artigo sobre Docker no FreeCodeCamp, se você ainda não sabe o que é Docker. A gente tem aqui uma explicação do que é containers, o que é o Containerd. Meu blog está em blog.lsantos.dev, tá? Então, por favor, entrem lá para ver essa especificação. E aqui também tem o link do GitHub, legal? E esse aqui são os links desses slides, se vocês quiserem ver. Belezinha? E aí, com isso, aproveitando já que eu sou o último palestrante também, o mestre de cerimônias aqui, eu queria dar o meu muito obrigado a todo mundo que participou desse Community All Hands. Queria agradecer a todos os painelistas, a Camis, o Gomex, o Ulisses, a Thalita, o Somatório, ou Thalita não, Tainara, eu sempre confundo. A Tainara, quem mais? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de ninguém. A Carol, todo mundo que apareceu aqui hoje e fez esse evento que ele é hoje, tá? Então, a gente batalhou bastante para conseguir ter um espaço em português aqui dentro do Docker, né, da própria Docker. Então, a gente está conseguindo esse espaço com as palestras em português, com os Community All Hands, com as DockerCons. Então, não vamos deixar isso morrer, tá? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham todos gostado. E eu vejo vocês no próximo All Hands, que eu não sei quando vai ser ainda, mas daqui a pouco, quando eu tiver uma notícia, quando tiver alguma data, só me chamar lá no Twitter. Eu vou postar no meu Twitter, twitter.lsantos.dev. Vocês vão ver lá quando vai ter o próximo. Fechou? É isso aí, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei onde é que vocês estão, mas é isso aí, galerinha. Falou!